Fala pessoal, dando continuidade ao nosso curso aqui de sistemas elétricos de potência, né? Mais precisamente da modelagem dos componentes. Vamos continuar hoje aqui falando da máquina síncrona de polos salientes e agora a obtenção da equação da potência reativa, né? Na última videoaula a gente viu a potência ativa e agora a potência reativa. A gente vai partir da mesma premissa, que é assumir que os enrolamentos da máquina eles podem ser decompostos em eixo direto e eixo em quadratura, eixo D e eixo Q, respectivamente, né? Então a gente parte de um diagrama fasorial, né? Em que a gente tem as tensões terminal e a tensão interna da máquina. A tensão interna da máquina é F, ela está exatamente sobre o eixo Q, tá? A tensão terminal então está defasada de um ângulo delta chamado ângulo de carga da tensão interna da máquina. A gente despreza os efeitos ômicos, as perdas ômicas, né, da resistência de armadura. Então consideramos somente as reatâncias de eixo D e eixo Q e as correntes de eixo D e eixo Q, que são nada mais do que a decomposição da corrente de armadura nos eixos D e Q, tá? E o mesmo a gente faz para a tensão terminal da máquina, né? Decompõe uma componente de eixo D e uma de eixo Q. Para a potência ativa, o que a gente tinha? A gente tinha a parte real desse número complexo, que é a corrente de armadura, tá? Fasorialmente a gente pode escrever ela como a soma fasorial de ID mais IQ, aplicando a regra do paralelogramo aqui, né? E para a potência reativa a gente vai tomar agora a parte imaginária, já que é um número complexo, né? Então a parte imaginária da corrente de armadura vai ser igual à parte imaginária da corrente de eixo D mais a parte imaginária da corrente de eixo Q. Aí, meu irmão, trigonometria de novo, né? Bom, quem é a parte imaginária da corrente de armadura? Se a parte real é IA cosseno de φ, então a parte imaginária vai ser o quê? IA seno de φ, né? Utilizando aquela identidade de Euler, né? E a própria definição de números complexos, tá? E se eu quiser a parte imaginária da corrente de eixo D, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que projetar essa corrente de eixo D, que está bem aqui, ó, esse pedação aqui, aonde? Tenho que projetar ela no meu eixo imaginário, que está bem aqui. Então o que eu faço, meu irmão? Eu pego essa corrente, projeto ela para cá, decomponho ela, né? E aí eu tenho que o ângulo aqui é delta, tá? Esse pedacinho aqui é delta. Daqui do ET para esse eixo vertical D aqui é 90 menos delta, 90 graus menos delta. Para completar esse ângulo aqui, né? Quanto é que vale esse ângulo aqui então? Ele tem que valer delta também, né? Já que esse valor aqui é 90 graus todo, né? Então delta mais 90 menos delta tem que dar o quê? Delta aqui nesse ângulo menorzinho. Então, como isso aqui está colado, né? O ID está colado nesse eixo imaginário aqui, então a componente dele imaginária vai ser o quê? ID cosseno de delta. E o IQ, Marcel? O IQ é o mesmo raciocínio, tá? O IQ ele está bem aqui, ó, é esse fasorzinho bem aqui. Como eu vou projetar ele para cima do eixo imaginário, então, ora bola, se aqui vale delta, isso tudo aqui vale 90 graus, então aqui só pode ser 90 menos delta, né? Então se eu projetar o IQ para cá, tá certo? Ele vai ser o quê? IQ cosseno de 90 menos delta, ou seno de delta. Só que veja, para o lado daqui eu estou considerando, nesse sentido, no sentido horário, eu considero o giro positivo. Para o lado de cima, o giro é negativo. Então vai ficar menos IQ seno de delta, tá? Então, saber trigonometria é importante nessas horas aí de fazer as decomposições, né? Então, repetindo, IA seno de φ vai ser então quem? Lembrando lá da outra videoaula, né, que o IQ a gente obtém a partir dessa equação aqui, que é VT por XQ vezes o seno de delta, e o ID vai ser VF por XD menos VT sobre XD cosseno de delta. Então eu pego esses dois valores e substituo aqui dentro. Então vai ficar ID VF sobre XD cosseno, tá certo? Menos VT sobre XD cosseno ao quadrado, porque já tem um cosseno aqui, com este cosseno aqui vai dar o que? Cosseno ao quadrado, tá certo? E o IQ vai ser quem? VT por XQ, aqui VT por XQ, vezes o seno, tá certo? Que já tem aqui, mais esse outro seno aqui vai ficar seno ao quadrado, tá bom? Se eu multiplicar o primeiro e o segundo membro da equação, todo mundo por VT, de modos que eu multiplicando por VT eu vou obter potência aqui no primeiro membro. Que potência? Potência reativa, porque está em seno.
Então eu faço essa multiplicação e vou obter isso aqui, que a potência reativa vai ser VT e A seno de φ, que é quem? Multiplicando por VT vai ficar VTVF sobre XD cosseno de delta, multiplicando por VT menos VT quadrado sobre XD cosseno ao quadrado de delta, menos, multiplicando por VT vai ficar VT quadrado por XQ seno ao quadrado de delta. Muito bem, meus irmãos, olha o que vai aparecer bem aqui. Minha potência reativa, então, ela vai ser VTIA seno de φ, que é igual a VTVF por XD cosseno de delta, menos VT ao quadrado, eu vou colocar em evidência, tá bom? E aí vai ficar cosseno ao quadrado por XD, menos, tá certo? Seno ao quadrado de delta por XQ. Veja o seguinte, meu irmão, aqui a gente tem a expressão da potência reativa para a máquina síncrona de polos saliente. Ela tem algumas similaridades, tá certo? Com a expressão que a gente obteve para a máquina síncrona de polos lisos, que está aqui embaixo. A expressão para a máquina síncrona de polos lisos é VTIA seno φ, isso não muda, mas vai ser VTVF dividido por XS, que é a reatância síncrona, que está fazendo mais ou menos, tá? Não é que ela faça esse papel, mas mais ou menos o papel da reatância de eixo D, cosseno de delta, menos VT ao quadrado, percebe que aparece um termo ao quadrado aqui, na tensão terminal, dividido pela reatância síncrona, só que aqui é um pouquinho mais complicadinha a expressão, vai variar esse cosseno quadrado delta por XD, menos seno ao quadrado delta por XQ, tá certo? Bem parecido, até mais fácil de memorizar. O lance é que na máquina síncrona de polos lisos, esse termo que está aqui entre parênteses, ele pode ser positivo ou negativo, maior ou menor que zero. No caso dele ser positivo, diz-se que a máquina está sobreexcitada, portanto fornecendo potência reativa para uma carga. Logicamente que essa carga vai estar consumindo reativo, então tem fator de potência atrasado. Se esse valor de dentro do parêntese for menor do que zero, negativo, diz-se que a potência reativa então está sendo consumida, tá certo? A máquina então está subexcitada ou motorizada, né? Funcionando como um motor, consumindo reativos, e uma carga que esteja acoplada no eixo nos terminais dessa máquina, então teria um fator de potência adiantado, como um capacitor fornecendo, tá certo? Potência reativa. Então, essa é a modelagem para a máquina síncrona de polos salientes, tá bom? De potência ativa e reativa. Finalizamos então agora essa modelagem e na próxima videoaula a gente vai falar então sobre as cargas, como a gente modela as cargas em sistemas elétricos de potência. Um abraço e até a próxima.